Acho que o fotojornalista tem a obrigação de descer no submundo da sociedade e trazer à luz dela aquilo que ela não consegue enxergar, ou muitas vezes não quer ver. O impulso de fotografar não é só a pauta que eu vou fazer. Às vezes eu acordo chamado dedo nervoso. Daí eu fotografo degrau, sabe? Eu fotografo. Estou chegando a 500 mil fotografias. Muita foto igual? Muita foto igual. Todas diferentes? Todas diferentes. Para mim, a fotografia é uma edição pessoal da realidade que nos cerca. Mesmo numa reprodução de algum objeto, você está fazendo uma opção de luz, você está fazendo uma opção de corte, então você está fazendo um exercício de representação de individualidade, um recorte do mundo, que seja o teu mundo com a sua história, com tudo que você aprendeu ao longo da vida, né, e viveu. Existem os fotógrafos especialistas, aqueles que se dedicam a um tema ou área de atividade, os esportistas, os de guerra, os militantes. E existem aqueles que investem na multiplicidade. Muitos deles se conheceram e se formaram nas redações dos jornais. A vida burilou seus olhares. Eu sou de uma escola da fotografia pura, em que o fotógrafo é um invisível, é uma abelha, é uma mosca, ou perambula. E a vida me mostrou que eu existo, eu tenho matéria, que eu faço parte. E cada vez mais, quando as pessoas olham para mim, a minha fotografia também passou a ter um outro valor. Eu sou fotojornalista, ainda estou trabalhando todo dia. Eu acho que por esse lado de em busca do inesperado. Então eu saio na rua, eu não atravesso a rua direto, eu respiro, eu tento entrar no ritmo do que me cerca. Eu lembro quando eu fotografei o comício das diretas já, eu estava em cima de um prédio, cheguei cedo e vi aquela multidão, sabe, chegando. Teve uma hora, a luz começou a cair e as luzes da cidade começaram a acender. Eu vivi tanto aquela, né, porque eu chorava, fotografava, cantava, e estava fotografando. E percebi o momento da importância de eu estar fotografando aquilo ali. Você só denuncia alguma coisa quando você tem algum interesse muito grande. O meu interesse é o amor. Eu amo essa cidade, eu amo essas pessoas. E quanto mais eu fotografo, mais íntimo eu fico. Tive conhecimento de um grupo que trabalha com os botos no fundo da Bahia. Foram 3 dias de intensa alegria, intensa e também intenso e de tensão, porque eu tinha que ficar com a lente esperando. Teve um que levantou com o rabo e mergulhou. Aí ele falou assim, fotografou? Eu falei, fotografei. Ele falou, você pegou o plástico, o lixo?
E não é que tinha no rabo dele um saco plástico? A minha defesa ela é socioambiental. O ambiente, na verdade, o homem continua presente. O homem é o fundamental. Mas também sem natureza não tem homem. O processo de degradação ambiental ele acontece com o processo de degradação social. Eu acho que a gente vive um processo de degradação social. Cara, eu sou oriundo da imprensa, né? Eu gosto de espalhar o meu olhar. Quando a gente trabalha em revista, em jornal, que a gente está acostumou, né? Com as tiragens de 5 milhões, 10 milhões de exemplares, né? Em que cada exemplar tinha aquelas contas lido por 20 pessoas, então você espalhava a sua imagem para milhões e milhões de pessoas. Eu acho que a fotografia é uma conjunção de coisas, né? Assim, que eu chamo de sincronicidade visual. E aquela coisa delicada que você fazia, tranquila, de alimentar tubarão. Você continua fazendo isso? Não. Continuo fazendo isso. Você continua dando comida para o peixe? Não continuo alimentando tubarão, mas continuo admirando o tubarão. Fotografei muito em comunidade e nunca quis fotografar droga nem arma, por exemplo, entendeu? Cada um vai atrás daquilo que quer. Como eu fui para a rua, automaticamente é a fotografia documental, né? O fotojornalismo ele entrou na minha vida só quando eu fui para o Jornal do Brasil, que eu fui velho. Fui muito feliz no Jornal do Brasil. Assim, realizei realmente um sonho de criança. A foto Prêmio ESSO, na verdade, foi uma situação em que eu entrei um dia de manhã, né? Segunda pauta do dia era fotografar vôlei de praia. Eu saí da arena para falar com a assessora de imprensa, fazer alguma pergunta para ela. E não deu 30 segundos, começou um tiroteio. E aí eu falei para ela, se protege que isso é tiro. Com aquele filme de 36 poses, eu fiz a sequência completa. E ali no finalzinho do filme, eu olhei e vi a mãe que estava no chão protegendo o filho. Eu abandonei a faculdade porque eu queria dar a volta ao mundo de veleiro e porque eu queria fotografar a natureza, coisa que eu faço até hoje. Até hoje eu não só velejo, como uso o veleiro como um veículo para fotografar baleias, né? Nada é igual a você estar velejando no meio das baleias. O barco que eu faço isso é um barco que tem 1/4 do tamanho da baleia. Então, assim, é algo muito especial você ter essa oportunidade de se colocar no lugar que você tem que estar na realidade, né? No período de férias, eu programava as coisas mais demoradas e mais difíceis. Então, nas minhas férias, eu dividia minhas férias assim, com 15 dias para montanha, 15 dias para baleia. Isso gerou problemas enormes no meu casamento na época, porque eu nunca separava 15 dias para ficar com a minha mulher. E o pior dia foi quando eu fui para uma aventura dessa, voltei em casa feliz da vida, fotografei uma mãe com exposição caudal linda, com filhote. E essa baleia nunca tinha sido fotografada. E quando você fotografa a baleia pela primeira vez, você tem o direito de nomeá-la. E eu dei o nome da minha esposa para ela. Aí cheguei em casa todo feliz, né, eufórico. Não, inclusive, pô, deu teu nome para uma baleia, né? Daí fudeu. Eu gastava minhas economias, eu gastava minhas férias, eu gastava tudo em fotografia, né? Então, eu relaxo o olhar fotografando o que eu gosto, né? É apaixonante você estar um dia
sei lá, numa favela, um dia passa a tarde com Tom Jobim. É incrível, assim, uma oportunidade que pouca gente tem. É um passaporte para eu estar nos lugares que eu não estaria se não fosse a fotografia. Ou viajando, ou na casa de alguém, ou no ombro do Cristo Redentor. Eu acho que essa coisa do jornalismo, de chegar muito perto, de se envolver, eu acho que a gente tem que dar uma misturada, se mesclar com o que você está fotografando. Você tem que pertencer àquela coisa. Eu acho que o jornalismo acaba fazendo isso, né? Você passa um dia com o presidente, um dia com um morador de rua, e você tem que pertencer a esses... Não pode se destacar, você tem que entrar nisso. O fotojornalismo foi minha escola, assim. E até hoje eu adoro fotojornalismo. O fotojornalista ele tem que estar ligado no que está acontecendo, no geral, assim, e no que ele vai fotografar. É importante demais, porque a sacada que o cara tem, que vai mudar a foto dele em relação a todas as outras, vem daí. É desse conhecimento prévio que você tem, que vai somar com o conhecimento que você vai ter na hora da situação. E isso faz total diferença. Fotografar a Copa do Mundo, para mim, foi a realização de um sonho mesmo, assim, de faculdade. E aí eu sempre pensei, nossa, como que deve ser fotografar a Copa do Mundo, assim, né? Ainda mais para uma agência internacional que divulgou tudo para o mundo inteiro. Copa do Mundo no país, você fotografando na maior expectativa. No Brasil vai para a final, de repente é 1, 2, 3, 4, você vira para o lado. Então o fotógrafo do seu lado, você conversa com ele e falou, acabou, vamos fotografar tipo a torcida, porque o jogo já deu o que tinha que dar. É impressionante como no dia que eu saio de casa mais triste ou então, sei lá, mais nervoso, a minha foto não fica o que eu quero, tipo assim, mostrar. Quando eu tô em outro estado de espírito, quando eu tô mais leve, é muito mais fácil trabalhar, assim. A minha fotografia fica muito mais real, mais limpa. Você vai para os lugares carregando o seu passado. Você tem sentimentos, você tem vivência, você sofre, você sente frio, você sente calor. E você vai colocar isso na tua observação. Coloque o ser humano antes do fotojornalista. Senão você vai ser um fotojornalista medíocre. Seja primeiro um ser humano. O trabalho jornalístico, como ele envolve o enfoque de acontecimentos do mundo real que mexe com a vida das pessoas, obrigatoriamente ele vai ter sempre uma característica política, né? Não é uma política partidária, né? Mas é um acontecimento histórico, né? Fiz matérias que me fizeram sofrer. Eu fiz a Grande Seca do Nordeste de 1983. Era muito difícil fazer aquilo. Você tinha que... Isso eu acho que o repórter fotográfico tem que aprender. Uma hora se controlar e saber onde ele pode pôr a emoção fora e vir, encosta num canto para chorar, ou então ele tem que parar para fazer a matéria, a reportagem, ele tem que se controlar. Eu sou um otimista. Apesar de tudo que eu vi, não, eu continuo, eu acredito no ser humano. Eu posso ser 1 em 1000, mas esse 1 em 1000, ou seja, é 1% que você está melhorando o mundo. Eu me considero estritamente um fotojornalista. O que não tem a informação dificilmente me sensibiliza. Talvez por isso eu ainda lute tanto com as coisas puramente estéticas. A história maior que me move é a ironia e a impossibilidade do homem. Por tudo onde eu passei, de comunidades a guerras, a desassistência social num hospital, eu não consigo ver o homem se juntando, não consigo ver o homem pensando o futuro. E essa impossibilidade do homem me incomoda muito. Apesar da minha descrença,
Eu ainda acho que a informação pode ajudar a melhorar o homem. A minha filosofia é a filosofia do grãozinho de areia. Eu tento botar o meu grãozinho de areia sempre que posso. Eu, de pouco tempo para cá, comecei a fazer alguma coisa que, por incrível que pareça, é muito mais com o telefone celular. Porque é uma coisa que está prática, está ao meu alcance. É assim, eu olhei para uma coisa que está ali pronta, a luz está bonita, o enquadramento está perfeito para a lente do telefone e tudo mais, eu faço. Fotojornalismo tem que ter movimento. Eu costumo trabalhar muito com o olhar das pessoas, porque o olhar diz muito. Tanto é que na minha área de jornalismo, na cobertura de esporte, por exemplo, eu fui um pioneiro para fazer, por exemplo, fotografar lances de jogos de futebol bem fechado, com expressões faciais. Algumas fotografias não precisam de legenda, a maioria precisa, mas tem umas que não precisam. Elas são secas e mostram a verdade, entendeu? O próximo do que é verdadeiro. Ele é um pouco também formador de opinião, né? Pode despertar a consciência das pessoas, né? Assim como a literatura, a poesia. Quando a arquibancada do Maracanã caiu no jogo Flamengo-Botafogo, em 92, final do Campeonato Brasileiro, houve 4 mortos, mais de 50 feridos. Quando eu fui, em 88, morar na Rocinha, ali modificou meu ponto de vista em relação aos moradores de favela. E lá eu conheci muitas pessoas e vi muitas situações que eu não imaginava, não veria nunca, se não tivesse ido morar lá. Isso me deu um pouco de uma consciência, né, sobre as coisas que acontecem lá. E vejo, às vezes, muito comentário, muita coisa que é escrita, que foge à realidade. A fotografia é eterna. Se você me perguntar por que se eu vou continuar fotografando, claro que eu vou. E jamais vou deixar de fotografar até quando for possível fotografar. E a fotografia é uma vida, né? É uma coisa que é a minha vida, então eu vou fotografar sempre. A fotografia brasileira teve um papel muito importante no golpe militar no Brasil. Eu criticava através do meu olhar, da maneira que eu tinha lá, era de fotografar. Muito jornalista preso, muito fotógrafo apanhou, muitos foram destruídos os equipamentos. Mas daquilo que pôde ser salvo, eu acho que conseguiu fazer um papel fundamental no golpe militar do Brasil. Eu acho que a fotografia teve um papel importante. Eu falo assim que a fotografia, ela informa, ela forma e gera uma consciência. Eu acho que a fotografia, em todas as áreas, ela leva isso junto. Seja ela na publicidade, no jornalismo, na foto que nós fazemos no selfie agora. Eu acho que ela tem um compromisso político. Ser fotógrafo já é difícil, assim, né? Eu sempre brinco assim que ninguém dá valor para o fotógrafo. Mas todo mundo tem medo do fotógrafo, da imagem. Eu comecei quando eu vi as mãos do Frei Damião. Aí eu comecei a fazer as fotos das mãos, pensando em depois fazer uma exposição para contar a história dessas pessoas, a importância deles na transformação do mundo, e sempre acompanhando algum movimento social. Mas uma que eu tenho um carinho especial assim é do Carlito Maia, que eu acho que um cara foi muito criativo em todos os momentos difíceis da nossa sociedade, né? Ele tinha uma saída, né? Uma outra também, que é da Dom Paulo Evaristo, que tem uma placa em couro que o próprio presos político
escreveram com o nome deles que estavam na cela. Uma coisa é você olhar aqui o material do Cartier-Bresson e você entender o que ele fez, como ele fez, né? Outra coisa é você pegar um fotógrafo contemporâneo que constrói, que simula situações, trabalha em cenas residuais, né? Aquela coisa de jogar com a memória, né? O sujeito partiu, mas o que ele deixou, né? Fazer um inventário do que ele fez, né? Esse tipo de linguagem, ela vem acontecendo, que é natural, a gente não pode ser refratário a isso, né? Eu, por exemplo, não sou, pelo contrário, eu estou sempre pesquisando e vendo essas alternativas ao fotojornalismo, né? Mas o fotojornalismo não vai morrer, muita gente acha que é uma ameaça, não, o fotojornalismo é adrenalina na veia sempre, não vai ficar em desvantagem. Cobri a Paralimpíada com uma equipe maravilhosa de um time que eu trabalho também, que eu conheci no Instagram, que é a Mobigrafia. 5 fotógrafos de celular e, além de tudo, assim, uma coisa que me deixou extremamente feliz e emocionada é que na equipe tinha um fotógrafo cego e tinha um fotógrafo cadeirante. Desde 2013 eu venho documentando as manifestações de rua. Algumas vezes eu trabalhei para Reuters, às vezes até para a Folha de São Paulo, uma vez ou outra, mas a grande maioria eu fiz para mim. Eu fui de uma maneira independente. O meu processo de trabalho não é eu ficar em casa ou, sei lá, no ateliê. Eu acho ao contrário, tá entendendo? É exatamente isso. Eu vou lá ver o que está acontecendo e quando chega lá eu decido, tá entendendo? E quando eu cheguei em Paracatu, parecia que eu tinha chegado a Pompeia, tá entendendo? Quer dizer, porque estava como Pompeia, o tempo paralisou, né? O tempo parou, né? Estava ali tudo congelado, né? Os objetos, as casas, os colchões, tudo destruído e espalhado. Mas você tinha uma memória ali da vida das pessoas, né? Eu fiquei imaginando como é que as pessoas estavam vivendo sem os seus objetos, né? Não só os bens de consumo, como o liquidificador, mas como as coisas fazem parte da sua vida. E ali eu comecei a perceber uma coisa, que depois que a avalanche passou, e ela criou uma linha, mas uma linha perfeita na parede das casas. Em alguns trechos tinha uma árvore que ficava quase branco, assim, sabe? Então você conseguia ver uma marca perfeita, assim. E aí eu enlouqueci com aquilo, né? A gente vai empregando na fotografia, no fotojornalismo, uma certa poesia. Em 2000, trabalhando no Notícias Populares, eu comecei a ter acesso à violência urbana. E, enxergando isso, eu comecei a perceber de onde vem toda essa violência. Por conta disso, fui parar na Colômbia, fiquei acampado com os guerrilheiros. E quando você é levado, de algum motivo, para essas zonas de conflito, você acaba sendo meio que contaminado, né? Os conflitos urbanos, eles são mais perigosos para o fotógrafo. Houve uma manifestação chamada Dia de Fúria, no Cairo. E, claro, fomos para lá meio-dia, eu estava com meu capacete, meu colete. No momento em que eu tomei o tiro, eu não percebi. Eu fui alertado por um morador, ele mostrou a bala. Eu tinha levantado o capacete um pouquinho para fotografar, então o capacete estava mais ou menos aqui. E aí ela bateu nesse concreto, ricocheteou aqui, que eu estava com a cabeça... Eu estava assim, exatamente assim. Então ela cortou a minha testa, na verdade. Quando eu fui para a Líbia, eu fui pensando exatamente como é que uma revolução começa, né? Quando a Primavera Árabe surgiu, né? Começou na Tunísia, depois foi para o Cairo, e do Cairo já logo migrou para a Líbia.
Uma foto minha que ficou muito conhecida no mundo inteiro foi uma foto do primeiro ataque aéreo que o Gaddafi fez aos rebeldes. Eu fui o único fotógrafo que me avancei um pouco mais na linha do fronte e cheguei até um último ponto onde tinham rebeldes cercando a estrada e paramos por ali. E aí o caça sobrevoou nossas cabeças. E esse caça soltou uma bomba logo à frente, numa vila chamada Brega, alguns quilômetros, que deu para a gente perceber o cogumelozinho ao longo. Só que o caça deu a volta e isso é questão de 1, 2 minutos. De repente, o estrondo acontece na minha frente. Já virei a câmera e comecei a fotografar. E no último fotograma, o rebelde correndo embaixo. Se isso for um bombardeio, claro que nós tínhamos ali uma foto importante, né? Porque isso claramente mostrava que o Gaddafi estava mentindo. E essa foto correu o mundo. Algumas semanas depois, a ONU votou uma resolução que cria a exclusão do espaço aéreo. Só foi votada essa resolução por conta de imagens que estavam vindo da zona de conflito. Quando você me pergunta o que te move para uma zona de conflito, eu acho que é isso. Quando você vê a tua fotografia dando um resultado, de alguma forma.